Gravando em 3, 2, 1 e... Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Letícia Tavares e esse aqui é o Escritora Leitora, tanto aqui quanto lá no Instagram, onde sempre temos indicações de resenhas e de filmes, livros e séries. Então, se você ainda não segue lá, depois aproveita, vou deixar o link aqui na descrição e depois vai lá já conferir várias indicações que já estão lá disponíveis. Enfim, hoje eu decidi um vídeo um pouco diferente, eu acho. Não diferente, né, porque é resenha. Mas literalmente acabei de chegar dos cinemas, onde eu assisti Mufasa, do Rei Leão. Acabei de chegar dos cinemas, então, tipo assim, tô um pouco cansada, não tô já tão mais arrumada, então ignorem, porque realmente acabei de chegar. Então vai ser, tipo, uma resenha meio que ao mesmo tempo, assim, tipo, no ao vivo, assim. Não no ao vivo, né, peraí. Como que eu posso dizer? Uma resenha fresquinha pra vocês, tá bom? Uma resenha bem fresquinha. Que acabei de assistir, então as minhas opiniões ainda estão bem aqui pra falar. Enfim, vamos começar. Eu aqui e a minha famosa colinha, que quem já sabe, eu sempre ando com as minhas colinhas. E acabei de assistir. Aproveitei a semana do cinema, né? Então só paguei R$10 no ingresso. Foi numa cidade aqui no interior, não era da minha cidade, mas foi por perto. E aí também lá tinha esse balde, olha. Vou mostrar aqui. Aqui ele tem uma estampinha meio africana, eu acho, enfim. Tem uma tampinha e o balde tava quase, acho que R$60 o combo com a coca. Mas enfim, tirando as indicações, vamos falar agora do filme. Afinal, é sobre isso que a gente tá aqui pra falar. O Mufasa, ele é um prelúdio, do live action do Rei Leão. Então, mas nessa história, nesse filme, né, temos a história do Mufasa, o pai do Rei Leão, que eu imagino que você já tenha assistido, acabou falecendo lá no início do filme, onde a gente conhece a história do Simba. Nesse filme, vou falar primeiro as informações técnicas pra vocês saberem, tá bom? Ele tem 2 horas de duração, é de aventura e musical, e lançou dia 19 de dezembro do ano passado. Então, o que a gente tem no filme? Começa o filme com Simba indo junto da sua esposa, né? E enquanto isso, ele precisa deixar Kiara, que é a filhinha dele, bem pequenininha, muito, muito, muito fofinha. Só que ela não quer ficar sozinha, porque tá tendo uma tempestade e tudo mais. Então o Simba, né, também não por conta disso, mas também pra manter ela em segurança, chama pra serem babás dela o Timão e o Pumba. Bem conhecidos eles. E acabam ali contando uma historinha pra ela, mas eles mudam os fatos da história original. E aí acaba chegando o Rafiki, que é aquele sábio lá, e acaba finalmente ali, né, prendendo a atenção dela, tirando o fato dela estar sozinha, dos pais estarem longe, dela querer ir com os pais, da tempestade que tá assustando ela é só uma filhotinha super assustada. E aí ele começa a contar a história do avô dela, do Mufasa, desde garotinho, e como tudo aconteceu até ele se tornar um grande Mufasa. Porque ele já não começou como o Mufasa conhecido, né? Aí a gente descobre. Vou tentar não dar spoilers, tá bom? Mas vou falar só um pouquinho do início da história dele, né? Onde temos o Mufasa criança. E aqui tá tendo uma enchente que acaba levando ele pra longe dos pais. E acaba indo parar em uma cidade, né? Muito distante da que ele tava. E acaba sendo encontrado pelo Taka e pela mãe dele. E ela acaba, então, meio que adotando ele, mesmo contra a vontade, né, do Rei Leão, da tribo deles, né, ali da cateia deles, acaba adotando ele. E mesmo, mas ele, assim, Mufasa, ele fica muito deslocado. Ele vive com as fêmeas, porque o leão não quer saber dele, os outros também não. Então ele fica separado dos machos, ele fica só com as fêmeas. Então ele tem uma criação um pouco diferente do meio-irmão, né? Que é o Taka, o Taka seria o futuro rei. Ele é o filho, então ele que vai assumir. E o pai dele sente que o Mufasa pode ser uma ameaça. Não apenas por ele ser forasteiro, mas ele dá a entender que o Mufasa ele é um pouco melhor. Tem algumas cenas que mostram que o Taka não é lá um bom rei, apesar de que ele também já não é muito boa coisa, mas enfim. E aí eles acabam chegando mais forasteiros e o Mufasa e o Taka acabam tendo a sua própria jornada, né?
e acabam encontrando neste caminho a Sarabi e também o próprio Rafiki. A gente descobre um pouco mais a história do Rafiki, que ele é um personagem bem importante, né, no filme anterior, mas descobrimos mais a história dele, como que ele conheceu Mufasa, como aquele grupinho ali importante da história do Simba se juntou, como que ele conheceu a mãe dele, como que o Rafiki também, que é super importante, aquele passarinho lá que acaba cuidando dele, enfim, descobrimos um pouco sobre isso. Mas agora, acho que eu vou parar de falar um pouco sobre a história para não dar spoilers. A minha opinião do filme, também não vou fazer um vídeo muito longo. Gostei muito, as imagens são lindas, o cenário é maravilhoso, realmente, tipo, é realmente um live action, não tem animação ali. Você até se pergunta, nossa, mas como que conseguiram fazer todos esses animais contracenarem? Porque realmente a qualidade do filme é incrível. Além de todos esses quesitos mais técnicos que valem muito a pena, o desenvolver da história também, eu achei o máximo, ele é muito bem desenvolvido. E vez ou outra acaba voltando ali pro futuro, né, com a Kiara, com o Pumba, com o Pumba, o Timão e o Rafiki, junto, né, com a Kiara ali. E acaba tendo algumas ceninhas divertidas entre eles, fazendo referência, inclusive, ao filme do Rei Leão. Como aquela famosinha música que eles cantam. Tem essas brincadeirinhas ali, que torna a história muito divertida e faz essa referência, além de, claro, já ter toda a referência ali, né. Aparece o Simba e tudo mais. Mas temos essas pequenas piadinhas de referência. Acho que dá pra entender um pouquinho. E é muito legal isso, eles fazem até inclusive sobre a música, eles falam uma piada muito interessante, que eles até falam, todo mundo ficou cantando, a gente não pode fazer isso de novo, enfim, é bem legal de assistir, é bem divertido. É um filme, além de ser divertido, desses filmes gostosinhos de assistir, sabe? Você não vê a hora passar, porque ele é muito bem desenvolvido, e os personagens também cativam a gente quer saber mais sobre eles, porque eles são personagens relativamente importantes no Rei Leão, né, obviamente, são os pais ali, o Rafiki, e a gente descobre um pouco mais. Eu acho que em muitos filmes a gente sempre tem essa curiosidade de descobrir um pouco mais. E como o Mufasa, ele tinha uma história muito importante, né, do rei ali naquela cidade, né, como ele era tão importante, eu gostei de saber mais sobre a história dele. E acho que muitos também gostariam de saber sobre a história dele, além do fato dele ser o pai do Simba e ser um rei extraordinário. Mas como surgiu esse caminho, né? Ele já nasceu ali como um rei, como que foi? E a gente percebe que não, que ele não tinha nada de rei, ele era até um renegado ali, porque ele não era da tribo que criou ele. Ele, né, não tribo, né, Alcateia, foi um errinho aqui. Mas ele não era da Alcateia que criou ele, então ele foi sempre renegado. Apesar de que a mãe adotiva dele cuidou muito bem dele. Mas ainda assim a gente sempre descobre ali qual foi esse caminho que ele trilhou para chegar até ser rei. E que ele não nasceu rei, mas ele realmente se tornou rei. Não apenas por uma coroa, mas também pelas atitudes, pelo caráter e pelas escolhas que ele toma ao longo do filme. E também descobrimos sobre o meio-irmão dele, né? O Scar. Como o Scar ficou do mal. Como que ele faz toda aquela tramóia do filme do Simba. Como que isso acontece? Né? Não como isso acontece a parte da tramóia, mas como ele chegou àquele momento, né? Afinal, todo vilão tem uma história. E a Disney adora trazer essas histórias pra gente, né? Sempre temos vários livrinhos aí sobre a história dos vilões. E temos isso no filme. Apesar de torcemos muito pro Mufasa e descobrimos muito sobre a história dele, também descobrimos sobre a história do Scar. E eu senti muita pena dele. Não pena, mas tipo assim, eu entendi porque ele ficou do mal. Apesar de não concordar com as atitudes dele e achar que ele ainda assim é um vilão, dá pra entender um pouco como ele chegou até esse momento. Como ele virou um filhotinho fofo até ficar do mal. Apesar de que sim, tudo é questão de escolhas e ele podia ter se tornado um leão bom. Isso é um fato. Mas ainda assim, né, é a historinha dele. Até porque se não fosse isso, não teríamos lá o nosso filme do Simba. Mas enfim, resumindo, gostei muito desse filme, recomendo muito assistir, ainda tá nos cinemas, não acredito que talvez não já em todos os cinemas, mas em cinemas de rede grande ainda tá disponível, né, porque é um filme que lançou em dezembro, já faz um tempinho, e tá valendo muito a pena. É um filme cativante, muito bem desenvolvido, maravilhoso, os cenários são lindos, a qualidade, não precisa nem discutir, né, Disney, né, e tá sempre aí arrasando, como sempre. E é um clássico, acho que o Rei Leão é um dos clássicos ali da Disney.
e descobrimos mais sobre a história dos personagens. Temos esse prelúdio aí, eu gostei bastante de assistir, vale muito a pena. É uma ótima indicação para as crianças assistirem, para um momento em família, porque afinal é para todas as idades, né? Disney é aquilo, não importa, por mais que pareça infantil, significa só que as crianças podem assistir, mas é para todas as idades. E quem agora, os adultos, também não conhece o Rei Leão, né? Então, assim, vale, assiste, sabe? Não importa a sua idade, só assiste, porque vale muito a pena. As músicas, então, acho que eu não comentei das músicas, apesar de ser um musical. As músicas são incríveis. Elas são, nossa, elas são extraordinárias e complementam demais toda a história. As músicas fizeram toda a diferença. Eu acho que se não tivesse as músicas, o filme não seria exatamente o que é agora. Porque o musical do filme compensa muito. E foi realmente a edição perfeita a todas as histórias, todos os momentos. Todos os personagens têm ali uma música, os vilões, os não vilões. Então descobrimos muito mais também dos personagens por conta da música. E assim, só assistem. Acho que resume bem. Então, ainda tá nos cinemas. Deixa eu aqui achar a capinha dele. Aqui. Ainda tá nos cinemas, então só assistam, vão lá conferir, que vale muito a pena, tá bom? Então, se você ainda não assistiu, vá assistir. Se você já assistiu, coloca aqui nos comentários o que você achou. Vocês concordam comigo, não concorda? Se o filme te cativou ou teve alguns pontos que podia melhorar. Porque pra mim ele tá ótimo. Mas, e a sua opinião? Coloca aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta sempre de resenhas, de indicações, tá vendo? Uma resenha fresquinha. Acabei de sair dos cinemas e tô aqui, já trazendo pra vocês a resenha. Então, aproveita, já segue aqui no canal, se inscreve no canal. E também ativa o sininho de notificações. E aproveita agora, que já é o final do vídeo. E aproveita e conheça outros vídeos aí, que temos muitas indicações, musicais, infantil, não infantil, romance. Já temos muitos vídeos por aqui, então aproveita e já vai conferir. Então, até o próximo vídeo. Tchau!